Muitas vezes a gente acredita que investir é comprar algo barato, algo que tem um valor maior do que o preço. E muitas vezes isso é verdade. Então a gente gasta lá o nosso tempo pesquisando os ativos, pesquisando os investimentos, vendo o que realmente está sendo vendido por um preço menor do que o seu valor real. Isso é verdade para alguns tipos de investimento, para alguns tipos de ativos, mas não é verdade para grande parte deles. Por exemplo, quando você vai comprar um imóvel, vai investir num imóvel, esse imóvel custa R$1 milhão, você vai pesquisar o preço daquele imóvel, porque você não pode pagar muito caro numa coisa que já tem um preço tão grande, faz uma diferença tão grande no seu patrimônio. Então, se o imóvel vale R$1 milhão, você não vai querer pagar R$1,5 milhão. Da mesma forma, se o imóvel vale R$1 milhão, provavelmente uma pessoa não vai querer te vender por 700 mil, por 500 mil, a não ser que tenha aí alguma outra coisa que não é normal. Isso também vale para outros grandes investimentos, como você vai adquirir lá um posto de gasolina. Você quer ter um posto de gasolina para ter lá os rendimentos daquele posto de gasolina. Você vai pagar, vai tentar pagar o valor justo ou até mesmo um valor abaixo do valor justo, Um valor que seja menor ali do que ele realmente vale. Dessa forma você já faz um bom negócio logo na entrada. Afinal, também é uma movimentação grande de dinheiro. Agora, tem uma frase muito interessante do Peter Lynch que mostra que esse raciocínio não se aplica de forma nenhuma ao mercado de ações, ao investimento em ações. E ele diz que o preço da ação é a informação menos útil que você pode monitorar. Apesar disso, é a informação mais amplamente monitorada, A tradução é minha, mas enfim, você pode entender aí o que isso quer dizer. Ele não acredita que o preço seja uma coisa relevante. Isso parece um pouco estranho, Porque muitas vezes a gente acha que investir em ações é comprar barato para vender caro. Bom, se você acha isso, é bom que não se aproxime ainda das ações. Mantenha-se ali na renda fixa, nos títulos públicos, em coisas que são mais simples, porque você ainda não está pronto para as ações. Quem está procurando preço baixo, geralmente não está pronto para investir por longo prazo. E a gente vai ver aqui nesse vídeo, vai caminhar em direção a uma mentalidade mais de longo prazo, uma mentalidade realmente vencedora na bolsa de valores, não aquilo que os analistas e youtubers querem te vender. Primeira coisa, uma grande diferença do mercado de ações para esses outros que eu estou falando aqui são as emoções. Quando acontece uma crise grave, que está todo mundo lá preocupado, como foi na época do Covid, talvez, como foi em outras épocas aí em 2008, o que acontece é que as ações são vendidas com desconto enorme, O preço de uma ação que é R$100 passa a ser R$30. Isso acontece, isso não é raro. Por outro lado, no mercado imobiliário, você não vai achar um apartamento de R$1 milhão por 300 mil. Da mesma forma, num mercado muito eufórico, numa época em que tudo parece estar dando certo, você não vai achar um apartamento de 300 mil por R$1 milhão. Mas isso acontece nas ações, isso acontece no mercado de renda variável financeiro, porque tem muita emoção. As pessoas têm muita ambição no momento da alta e muito pânico no momento da baixa. Então isso potencializa os movimentos de mercado. Por causa disso, a gente não consegue ter uma boa imagem e a gente sempre vai errar. Sempre que a gente tenta fazer uma previsão, sempre que a gente tenta determinar se algo está barato ou caro, a chance de a gente estar errado é muito grande. E mesmo que a gente acerte uma vez ou outra, se a gente consistentemente for baseando a nossa estratégia de investimentos em acertar preço, se está caro ou se está barato, a gente vai acabar com um resultado pior. Lógico, Porque a gente vai errar mais do que vai acertar. Isso não sou eu falando, se você vê o Warren Buffett, que é o maior investidor desse planeta aqui, ele também fala que ele não consegue prever os movimentos de mercado, ele não consegue acertar o timing do mercado, enfim, e ele é o maior que existe. Eu citei antes o Peter Lynch também, que é um cara fantástico, um dos pais aí do buy and hold moderno, ele fala mais ou menos a mesma coisa, que o preço é irrelevante, que você não ganha nada monitorando o preço. E eu ainda vou mais longe, você tem aqueles analistas que trabalham para os jornais especializados, que teoricamente deveriam saber mais do que eu e você, Porque eles escrevem para jornais renomados, eles são às vezes gestores de grandes fundos, eles fazem bons estudos, têm equipes para fazer para eles, e esses caras, na maioria das vezes, também estão errados. Basta você pegar, fazer uma pesquisa aí no Google por data e olhar as previsões que o pessoal estava fazendo lá no Infomoney, nos jornais aí especializados em notícia financeira, O que esses caras estavam prevendo 1 ano, 2 anos, 5 anos atrás. E você vai ver que a maioria deles está errado. Não é nem 50-50. Se fosse só aleatório, seria metade, metade. Metade erra, metade acerta. Mas não é. A maioria erra e a maioria erra feio. E esses caras são profissionais. Você e eu não somos profissionais. Então, a nossa chance de prever o mercado é zero. Principalmente quando a gente fala de curto e médio prazo. Então, a nossa chance de saber
se uma ação está mesmo barata ou não é muito pequena. Não vou dizer aqui que é impossível, mas como eu disse antes, se você consistentemente confia sua estratégia na sua habilidade de encontrar empresas subvalorizadas, com desconto, descontadas e tal, provavelmente você vai acabar com um resultado ruim, porque você vai errar mais do que vai acertar. Fora que o investidor que acompanha preço, fica de olho se um ativo está barato ou caro, ou seja, vive cotações, vive preço, esse cara está fadado a replicar o comportamento da manada. Por quê? Isso é muito simples. O que a manada faz em relação ao preço? Quando um ativo sobe muito de preço, ele começa a entrar nas rodas de conversa e a manada começa a olhar para esse ativo. Eu vou dar um exemplo para vocês que foi o Bitcoin. Há um tempo atrás, quando o Bitcoin estava lá em 60 mil dólares, eu recebia uma pergunta por dia sobre o Bitcoin, sobre o que é, sobre esse negócio funciona mesmo. E aí o pessoal até queria aprender sobre coisas mais complexas, né? Como é que funciona as chaves, a carteira, né? Não é só uma coisa superficial. O assunto vem à tona, mas ele vem à tona porque a cotação está alta, porque ele subiu. Agora que o Bitcoin está lá 20 mil dólares, né, 20 e poucos, ninguém mais fala. Não tem uma pergunta sobre Bitcoin no meu canal, não tem uma pergunta sobre Bitcoin no meu WhatsApp. E aí os fundamentos do Bitcoin, por assim dizer, continuam os mesmos. Eu não estou aqui defendendo ou atacando o Bitcoin, eu só estou dando um exemplo de algo que estava na moda e agora saiu de moda. Mas agora vamos entender o que a manada faz. No momento de interesse, ela começa a estudar o ativo e encontrar razões para comprar o ativo. No momento de desinteresse, quando o ativo some dos jornais, ela não tem mais motivo para comprar, até mesmo pode arrumar algum motivo para vender. Afinal, o ativo saiu de moda, né? Então o que o cara fez? Ele comprou o Bitcoin por 60 mil dólares e vendeu por 20 mil dólares. E não é só Bitcoin, isso acontece com as ações da moda também, aconteceu com Magalu, enfim, acontece com vários ativos. Eu só dei o exemplo do Bitcoin porque ele é mais fácil de visualizar. E não é só isso. Esse pessoalzinho aí que fica procurando o momento do tá barato, eles cometem erros graves. Por exemplo, lá em 2019, um pouquinho antes de eu começar com o canal, às vezes as pessoas me perguntavam sobre investimento no exterior, porque eu investi no exterior há algum tempo já, né? E aí as pessoas me indagavam o seguinte: poxa, mas eu queria investir no exterior, mas com o dólar a R$4 não vai dar. Tá muito caro esse dólar, né? O dólar tava ali chegando nos R$4, R$3,90 e pouco e tal. Então o que elas iam fazer? Esperar o dólar voltar para 3 e pouquinho, para aí começar a investir no exterior, lógico, né? Porque estava caro, eles queriam esperar o momento onde o dólar tivesse mais barato. Bom, a gente já sabe o que aconteceu, né? O dólar passou de 5 e nunca mais voltou. Pode ser que um dia volte lá para o 3 e pouco que eles estão esperando? Pode ser que volte, mas eu acho bem difícil. E nisso, a pessoa já perdeu 2019, 2020, 2021, possivelmente 2022. 4 anos de juro composto, que ela podia estar ganhando, podia estar lá construindo seu capital lá no exterior, ela não tá. Por quê? Porque tá caro, porque ela tá esperando o dólar cair. E isso não acontece só com moedas, isso acontece com ações também. Eu lembro que eu tive uma conversa parecida com um amigo sobre a VEG. A VEG, em 2018, ali 2019, ela era uma empresa extremamente cara, super valorizada. Claro, ela tinha acabado de bater R$20, né? Era um absurdo de cara. E aí essa pessoa falou, não, eu vou entrar na VEG, mas eu só vou esperar ela voltar um pouquinho o preço, porque o preço está muito esticado, os múltiplos são esticados e não sei o que. Bom, você já sabe o que aconteceu, né? Primeiro que ela fez um split, então o R$20 naquela época virou 10, né? E hoje ela está lá valendo R$30 de novo, ou seja, triplicou o valor desde aquela época e a pessoa está lá esperando o momento em que o preço vai ficar adequado para ela comprar. Então, novamente, a pessoa conhecia uma boa empresa, porque isso é fácil de conhecer, que tinha bons fundamentos, que tinha lá uma justificativa excelente para ter na carteira, mas ela nunca colocou na carteira porque estava caro, o preço não estava muito legal. Enquanto isso, eu fui comprando de pouquinho em pouquinho e hoje eu tenho muito mais do que essa pessoa. Claro que não fui comprando tanto, né? Porque como a VEG subiu pra caramba, por causa da nossa carteira, ela dá uma desbalanceada, então a gente acaba ficando sem comprar ela um tempo e tal. Quem tem VEG há mais tempo sabe que isso aconteceu, mas eu tô lá com a minha carteira cheia de VEG e a pessoa está esperando até hoje o preço dela cair, né? Desde a área de 2018, 2019, e provavelmente nunca mais vai chegar, né? Todos esses vieses que eu tô falando aqui são vieses psicológicos, eles vão acontecer com você assim como eles acontecem comigo. Se eu ficar caçando cotação, se eu ficar analisando o preço, vendo se tá caro ou tá barato, eu vou cair nas mesmas armadilhas, porque todo mundo cai. Ninguém que presta atenção em preço tem sucesso no buy and hold. Ninguém, nenhuma pessoa. 0 pessoas, eu conheço pelo menos 0 pessoas que conseguiram a independência financeira se preocupando em comprar e vender ativo baseado no preço, baseado se está caro ou se está barato. Por outro lado, eu conheço pessoas que atingiram a independência financeira só comprando.
só comprando coisas excelentes, bons ativos, né? Seja na bolsa ou fora da bolsa, e mantendo independente do preço. E a gente vai entender mais pra frente por que isso é melhor. Mas tem um outro viés ainda que é muito ruim, um perigo muito grande, que é o que aconteceu, por exemplo, com algumas pessoas que tinham a Magazine Luiza. É um exemplo bacana disso aí. Ela chegou uma época lá que ela valia, sei lá, R$20 e aí ela estava muito caro. Ah, tá muito caro, eu não vou comprar. Beleza. Aí, depois de um tempo, ela passou a valer R$17. A pessoa falou, opa, caiu aí mais de 10%, eu vou aproveitar e vou comprar a Magazine Luiza. Agora sim ela tá barata, agora sim eu vou comprar. Mas depois caiu mais, foi para 12, a pessoa, sei lá, comprou mais um pouco ou não, enfim. Moral da história, hoje a Magazine Luiza vale R$3, né? E aí eu nem sei o que falar pra pessoa, porque a pessoa comprou a 20, pô, agora não vai mais comprar a 3, né? Isso até é complicado, enfim, nem sei o que dizer. O que eu sei é, a pessoa que acompanha preço, ela está sujeita a esse tipo de viés, que a gente chama de ancoragem, né? A ação tem lá um preço, você vê que aquele preço diminuiu, você acha que ela está barata. Hoje a gente sabe que a R$17 a Magazine Luiza não estava barata, né? Senão não tinha chegado a 3. E um pouco antes tinha acontecido a mesma coisa com a Cielo, né? O preço foi caindo, o pessoal foi ancorando ali e tal, e acabou que todo mundo se deu muito mal. Quer dizer que um holder que não olha preço não teria comprado o Magalu? Eu não sei. Essa pessoa teria analisado o Magalu e visto pelos seus fundamentos se ela cabe ou não na carteira da pessoa. Assim como o Cielo, assim como o VEG, assim como qualquer outra empresa. O erro é comprar por variação de preço, comprar por acreditar que está barato, comprar por acreditar que está caro. Quem faz isso provavelmente vai ficar de fora dos melhores negócios e vai entrar em um monte de porcaria. E aliás, uma última coisa aqui, tem aquele gráfico que eu já mostrei aqui no canal alguma vez, né? Que é aquela questão de você perder os melhores dias. Esse é um gráfico do SP500 e ele mostra mais ou menos o seguinte, né? Nesse ano aqui, na verdade isso é de fevereiro, então nos 12 meses aí que terminaram em fevereiro de 2022, uma pessoa que comprou lá o SP500 inteiro e segurou, ganhou ali quase 9%. O que é um resultado bacana, tal, sem problemas, é em dólar, né? Agora, uma pessoa que perdeu os 10 melhores dias do ano, ela teve um prejuízo de 10%. O que isso mostra? Que a gente não pode se dar o luxo de ficar fora do mercado, esperando o momento de entrar. Claro que você fala assim, mas a pessoa podia perder os melhores, mas perder os 10 piores também. Se você pesquisar, você vai encontrar sites que fizeram essa comparação e sempre, todas as vezes, é melhor você ficar investido todo o tempo do que você perder os 10 melhores e os 10 piores, né? Óbvio, se você conseguir perder só os 10 piores, né, você é um gênio e você não ia estar aqui assistindo meu vídeo e nunca existiu uma pessoa tão inteligente assim na história. Afinal, o maior investidor que a gente conhece investe fazendo buy and hold, comprando e segurando por anos. Agora, o pior de tudo é que mesmo se você for um gênio e conseguir acertar, tal empresa realmente está barato, você não tem nenhuma garantia que esse negócio vai dar certo no longo prazo. Porque uma empresa que está barata não necessariamente é uma empresa que está boa, não necessariamente é uma empresa que daqui a 10, 20 anos vai continuar forte. E o segredo para o buy and hold é esse. Você tem que comprar negócios que estão bons hoje e que provavelmente você consegue enxergar eles funcionando daqui a 10, 15, 20 anos. É daí que vem o dinheiro grande do buy and hold. É daí que as pessoas ficam ricas. E ainda assim, se você acertar o momento da mínima ali, o momento que está barato e tal, você tem que considerar que você ficou com o dinheiro parado um tempão, sem aplicar, porque estava tudo muito caro. Isso geralmente não vai valer a pena, dificilmente isso vale a pena. Que nem aquele pessoal que acha que a gente está numa bolha, já há 10 anos o pessoal fala que a gente está numa bolha e está imprimindo muito dinheiro, aqueles papos de sempre e tal. Será que esse pessoal está líquido esse tempo todo? Enquanto isso, a bolsa multiplicou por um monte, o SP500 multiplicou por um monte, quem está dentro está ganhando. E o pessoal que está esperando a bolha estourar, está esperando um momento melhor, está perdendo. Então, o tempo no mercado é muito melhor do que acertar o tempo do mercado. A grande vantagem do holder é que ele tem o tempo jogando do lado dele. E o tempo é o jogador mais forte da sua equipe. É o cara que pode fazer diferença. Quanto mais tempo você tem para ficar aplicado, mais chance você tem de ficar rico com ações, né, com investimentos aí em renda variável. Mas então, qual é que é a alternativa? Se a gente não consegue comprar as ações que estão baratas, se a gente não tem condições de saber se uma ação está barata ou não está barata, o que a gente pode fazer? A gente pode comprar sempre, que é a alternativa que eu faço, que muita gente faz e que geralmente quem consegue independência financeira faz, que é o comprar sempre. Simples, você compra todo mês. Automaticamente, essa estratégia vai fazer com que você compre mais quando está mais barato. Quer ver? Se você compra R$1.000 por mês de uma ação que vale R$10, significa que você vai conseguir comprar 100 ações, certo?
Agora, se de repente o preço dessa ação cai para R$5, você ao invés de comprar 100, vai conseguir comprar 200 com os mesmos R$1.000. Ou seja, automaticamente, sem fazer nenhum esforço, você vai acabar comprando mais quando o ativo está com um preço melhor, quando o ativo está mais barato, e isso vai puxar o teu preço médio para baixo. O preço médio é uma coisa que não é muito legal de ficar acompanhando, não tem necessidade de acompanhar. Às vezes as pessoas acreditam que tem que colocar isso no imposto de renda. Não, não é verdade. O imposto de renda é o custo total, não o preço médio. Mas enfim, não é muito legal você ficar acompanhando métricas. Mas o que vai acontecer é isso. O seu preço médio vai ficar mais baixo, você vai cada vez pagar um preço melhor. E lógico, né? No futuro você vai acabar pagando mais caro, porque a tendência de bons negócios é o preço crescer. Então, feliz é aquele que paga cada vez mais caro, né? Paga 10, amanhã paga 20, depois paga 50, mas o seu patrimônio está se multiplicando junto com o aumento das ações da empresa. E fora isso, né? Se você, como eu, tem uma carteira diversificada, com várias ações diferentes, você se beneficia de outra coisa, que é a diferença entre as ações. Se uma ação sobe muito mais que a outra, naturalmente você não vai comprar tanto ela, você vai comprar as outras que ficaram para trás, né? Ou aquela que caiu um pouco, você vai comprar ela para ela voltar no mesmo nível das outras. Claro que nós estamos falando aqui de empresas boas, né? Não empresas porcarias, endividadas, falidas, falando de empresa boa, que dá lucro, que não tem dívida, que, enfim, que tem boa governança, que tem fluxo de caixa bom, enfim, todas aquelas coisas que a gente já aprendeu a ver em outros vídeos aqui no canal, né? Se você tem essas boas empresas na carteira, você vai se beneficiar das variações, porque é natural. Vai ter um ano que a expectativa vai estar muito grande em uma empresa e a ação dela vai lá em cima. Depois já não está tão boa a expectativa, a ação dela vai lá embaixo. Mas se a empresa continua firme, você vai se beneficiando disso, porque você vai comprando quando ela está para trás, quando ela está mais barata, sem se preocupar com isso, sem ficar ali fazendo contas mirabolantes ou acreditando em caso de análise, né, o que é mais grave ainda, pior ainda. E isso fica melhor ainda quando você tem ativos diferentes. Então, se você tem ações, se você tem ações exterior, aí você também tem FII, aí você também tem renda fixa, aí você também tem, enfim, outros ativos, esse balanceamento vai ficando melhor ainda. Porque coletivamente, às vezes, uma classe de ativos está para frente, está para trás, está mais cara, está mais barato. E automaticamente, se você tem várias classes de ativos e vai sempre aportando naquela que está para trás, você tende a comprar aquilo que está mais barato, você tende a, na média, ter um preço melhor. Claro que de vez em quando você vai comprar alguma coisa caro, enfim, isso está dentro do pacote, mas o seu resultado nem se compara a daquele seu amigo que fica acreditando que sabe que a ação está barato, que a ação está caro. Então, a moral aqui é o seguinte, falou de preço, perguntou se está barato, se está caro, se, enfim, se é o momento de entrar, é porque é sardinha, mas muito sardinha, não tem que ter ações ainda. Não tem problema. Vai estudar, vai aprender, vai entender o que é o buy and hold. Tem alguns livros que você pode ler para começar. Vou ver se eu deixo algumas recomendações aqui. Mas não entra na renda variável ainda. Você só pode entrar na renda variável depois que você esquecer preço. Principalmente o preço de entrada, o preço de compra. Porque renda variável é um negócio de longo prazo e o buy and hold é uma coisa que a gente faz, vai construindo com o passar dos anos. Você não vai decidir se uma coisa está barata ou caro para comprar todo mês. Afinal, você compra esse mês que vem vai estar outro preço, aí você vai avaliar de novo se está barato ou não para comprar aquilo. Enfim, você vai viver em função disso. Então, que isso é um outro problema também. Que você fica focado em preço, em analisar se está barato, se está caro, e você deixa de produzir, você deixa de focar no seu trabalho, você deixa de focar no seu estudo, você deixa de focar na sua melhoria pessoal, para focar numa coisa que não te dá resultado nenhum. Então, a gente tem que usar nosso tempo com coisas que nos dão retorno. Mercado de ações, o retorno mais fácil dele é esse que a gente faz. Compra aos poucos, escolhe negócios excelentes e espera o resultado vir. E talvez você já tenha percebido que a maioria dos analistas, a maioria dos youtubers, a maioria dos influenciadores de finanças, né, de investimentos, não tem esse pensamento. Eles acreditam que você consegue escolher ações baratas e tal. Eles são gênios, lógico, né? Por que será que eles fazem isso, né? Porque, lógico, eles ganham dinheiro quando você acredita neles. Por exemplo, uma casa de análise. Se você segue alguém que é dono de uma casa de análise, esse cara sempre vai falar que é possível saber o que está mais barato, o que está mais caro. Óbvio, né? É o trabalho dele, ele está te vendendo o trabalho dele. Mesma coisa um vendedor de curso. O cara quer te ensinar a investir, então o cara tem que mostrar que investir é uma coisa complicada, cheia de detalhes, cheia de nuance e tal. E ele vai te convencer que investir é comprar barato. Agora, como a gente viu aqui, como vocês vão ver durante os anos que vocês vão investir, 99,9% das vezes vai ganhar mais quem comprar sempre
e não quem comprar barato. Então eu espero que isso tenha ficado claro. Se ficou dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu queria saber de vocês quando foi que vocês deram esse estalo aí para entender que o preço que você está comprando hoje não importa e o que importa é você comprar sempre e segurar por longo prazo. Deixa aqui nos comentários para a gente poder conversar sobre isso. Eu volto semana que vem. Até lá!